No vídeo anterior, vimos como definir um procedimento que continha em seu source um único comando for each, que acessava os dados de uma tabela base e sua tabela estendida. Agora, vamos supor que a agência de viagens nos solicita um relatório que mostre todas as categorias das atrações turísticas e, para cada categoria, todas as suas atrações. Antes de resolver essa solicitação, vamos executar a aplicação para incluir mais uma categoria às que já tínhamos e um par de atrações turísticas. Pressionamos F5. Incluímos esta categoria. Depois, associamos a categoria recém-criada à Muralha da China. E adicionamos o Cristo Redentor. No país United States, incluímos a cidade Washington. Para incluir o Instituto Smithsoniano. Agora sim, vamos definir o relatório que nos solicitaram. Precisamos criar um novo objeto do tipo procedimento. Para não fazer tudo do zero, vamos salvar o procedimento que já existe com um outro nome. Apagamos o conteúdo do source e modificamos o layout. Alteramos o texto desse text block e adicionamos um print block para mostrar todas as categorias. Podemos criá-lo em qualquer posição, porque a ordem de impressão dos print blocks é determinada no source. Porém, vamos adotar como boa prática colocá-lo na posição em que será impresso, para podermos visualizar melhor como ficará quando estiver em execução. A este novo print block daremos o nome de Categories e incluiremos ali um text block Category. E um atributo Category Name. Os demais print blocks ficarão como estão. Observem que temos dois print blocks com conteúdos fixos, Title e Column Titles, e dois print blocks com conteúdos variáveis, cujas informações deverão ser extraídas do banco de dados, Categories e Attractions. Ambos contêm atributos. Categories tem Category Name, da tabela Category, e Attractions contém todos esses atributos que pertencem à tabela estendida de Attraction, como já havíamos visto. Agora passemos ao source. Vamos escrever a primeira instrução para imprimir o título do relatório, exatamente como fizemos no vídeo anterior. Este print block não contém atributos, dessa forma não precisa buscar informações no banco de dados, e é por isso que podemos mandar imprimi-lo sozinho. E agora vejamos como devemos seguir. Como temos que navegar as categorias, e para cada uma delas navegar várias atrações, as que pertencem à categoria, este relatório é diferente do que resolvemos anteriormente. No relatório anterior, navegávamos as atrações, e como cada atração tem um só país, podíamos recuperar o nome do país de cada atração recorrendo à tabela estendida da tabela base que estávamos navegando. Sempre que a informação que queremos recuperar está disponível na tabela estendida da tabela base que estamos navegando, então podemos referenciá-la diretamente no mesmo for each. Era o caso de Country Name. Agora, se estamos navegando uma tabela, no nosso caso, Category, e necessitamos para cada registro percorrido navegar vários registros relacionados que estão em outra tabela que não pertence à tabela estendida da tabela que estamos navegando ou percorrendo, como é o nosso caso agora com a tabela Attraction, então necessitaremos escrever outro for each dentro do primeiro, para percorrer o conjunto de registros relacionados. Quer dizer, teremos um for each aninhado dentro de outro. Voltemos então ao source do nosso procedimento e vamos começar a escrever um primeiro for each para navegar e mostrar as categorias. Ao lado do for each, escrevemos Category. Recordemos que aqui vai a transação base, quer dizer, o nome do nível da transação cuja informação queremos navegar. Qual é a primeira coisa que queremos fazer com cada categoria acessada pelo for each? Imprimi-la. Dentro do for each, então, escrevemos print categories.
E como o print block categories tem incluído somente o atributo category name e Genexus deduziu que a tabela base do foreach é category e category name está incluído na tabela estendida dessa tabela base, porque neste exemplo está na própria tabela, então estará tudo em ordem e poderemos recuperar a informação corretamente. Caso contrário, Genexus dará um erro. Logo após imprimir a categoria, queremos navegar o conjunto de suas atrações turísticas, portanto, precisamos escrever um segundo foreach para percorrer as N atrações pertencentes à categoria que estamos navegando. Porém, antes de navegar o conjunto de atrações da categoria, teremos que mostrar os títulos do cabeçalho destas atrações que vamos mostrar. Então, escrevemos a instrução print attractions com titles. E agora sim, escrevemos o segundo foreach dentro do corpo do primeiro. Na continuação, escrevemos attraction, porque é o nome da transação cuja tabela associada queremos navegar agora. E dentro do foreach, escrevemos print attractions. Em seguida, end for para fechar esta navegação e outra vez end for para fechar a primeira. Recordemos que, para que o relatório saia com o formato PDF, temos que configurar as propriedades do relatório MainProgram com valor true, callProtocol como HTTP e ainda temos que inserir a regra OutputFile. Como havíamos gravado o relatório anterior com um outro nome, todas essas coisas já estavam configuradas. Somente na regra, vamos trocar o nome do PDF por um novo. Salvamos e vamos executar este relatório, F5. Observemos que foram listadas todas as categorias que havíamos cadastrado. E, para cada uma delas, foram listadas as atrações que pertencem a essa categoria. Com isso, resolvemos a solicitação feita pela agência de viagens. Bom, agora, como o Genexus supôs quais atrações deveria mostrar para cada categoria, se nós não lhe indicamos explicitamente nada a esse respeito? Observemos os foreachs. Sabemos que um foreach percorre N registros de uma tabela e para cada um deles executa uma série de instruções, as que se encontram dentro do foreach. Dentro do corpo do primeiro foreach, cada vez estaremos posicionados em uma e somente uma categoria. Dizemos que a categoria está instanciada em cada vez. É a categoria tal. Quando termina-se de executar as instruções do corpo, só então passa-se para a próxima categoria. Porque antes de começar a executar o foreach alinhado, Genexus já sabe em qual categoria está posicionado neste momento. É por isso que escrevemos um foreach que navega as atrações, sem agregar nenhuma cláusula where para filtrar aquelas atrações que atendam à condição de que sua categoria coincida com a categoria em que estamos posicionados dentro do primeiro foreach. Como Genexus fez para estabelecer esse filtro sem que precisássemos escrevê-lo? A resposta está na forma em que escrevemos o foreach. Se dois comandos foreach são escritos um depois do outro, então são independentes entre si. Por outro lado, se escrevemos um foreach dentro de outro, é porque para cada registro da primeira navegação, queremos percorrer um conjunto de registros na segunda. Quando escrevemos comandos foreach alinhados, Genexus determina para cada foreach a tabela base que navegará e depois verifica se existe alguma relação entre essas informações. Em nosso caso, a tabela base do foreach externo é category e a tabela base do foreach interno é attraction. E Genexus tem o conhecimento de que existe um atributo comum entre essas duas tabelas. Esse atributo comum é category ID, que é chave primária em category e chave estrangeira em attraction. De modo que o atributo category ID faz com que as tabelas attraction e category se relacionem como vemos aqui no diagrama, constituindo uma relação 1 para n. Quer dizer que para cada categoria existem várias atrações relacionadas. Portanto, para cada categoria navegada no foreach externo, Genexus executa o foreach que navega a tabela de atrações, filtrando somente as atrações cujo valor de category ID coincida com o valor da category ID da categoria em que estamos posicionados.
É a mesma coisa que, se no for each interno tivéssemos escrito where category ID igual a category ID. Porém, não temos que fazer isso, porque GNexus já o identifica e o aplica. Se vamos à lista de navegação deste procedimento, vemos que nos informa sobre os dois for eachs, e vemos que a tabela base do externo é category e a do aninhado é attraction. Também podemos comprovar que as categorias são selecionadas e ordenadas pelo seu identificador, category ID, e que as atrações também são ordenadas por esse atributo. Porém, nessa tabela é chave estrangeira, já que é o atributo que relaciona as duas, e é por isso que vemos nos filtros da lista de navegação que somente serão selecionadas as atrações desta categoria. Temos visto como é fácil obter informações e colocá-las num relatório, porém, os procedimentos podem fazer muito mais que isso, e veremos isso mais adiante. Finalmente, atualizamos as alterações no GNexus Server. Resumindo o que vimos até agora, recordemos que quando escrevemos o comando for each aninhados, GNexus determina para cada for each a tabela base que navegará. E depois busca se existe alguma relação entre essas tabelas base. Se a resposta é sim, como vimos no relatório deste vídeo, então aplicará um filtro automático nos registros percorridos pelo for each aninhado. Neste caso de for each aninhados, onde se filtra a informação com base em um critério de relacionamento, chamamos a isso de join. Por outro lado, se a resposta à pergunta sobre se existe relacionamento for não, então não aplicará filtro nenhum. Serão impressos todos os registros do for each aninhado para cada registro do for each externo. A esse tipo de for eachs aninhados, em que não se encontra relação implícita, chamamos produto cartesiano. Com certeza, o desenvolvedor sempre pode especificar condições de filtro explícitas, escrevendo-as diretamente no for each com as cláusulas where. Nestes casos, assumimos que as tabelas eram diferentes. No vídeo seguinte, veremos o que acontece quando as tabelas do for each externo e do aninhado são a mesma tabela.